Todo bom projeto de micropigmentação sempre vai começar com a higienização da área. Eu gosto de solicitar que as clientes venham sem maquiagem para facilitar a limpeza e evitar atritos desnecessários, e gosto muito de trabalhar com a linha Regenera Beauty. Para o projeto da micropigmentação, gosto de trabalhar fazendo design à mão livre com a ajuda de algumas referências faciais, a anatomia muscular e óssea, e nos casos das clientes que têm pelos no local de nascimento deles. A distância das sobrancelhas é medida com base no espaço da cavidade ocular. O ponto alto é onde termina a lateral dos olhos abertos, e o fim da sobrancelha é o triângulo invertido a partir do arco do cupido no lábio, canto do nariz e fim dos olhos abertos. Sempre peço que a cliente movimente as sobrancelhas para cima com os olhos abertos para delimitar a curva que o músculo faz no ponto alto. E com o dedo mínimo eu encaixo embaixo das sobrancelhas e verifico a base de alinhamento. Costumo trabalhar também sempre cobrindo o máximo possível e tentando aproveitar o trabalho antigo, ajustando muito bem os acabamentos do novo design. Pedir para a cliente movimentar, fazendo também expressão de brava, unindo as sobrancelhas, ajuda a verificar até que ponto a gente pode aproximar sem deixar ela com a expressão de brava, nem marcar linhas de expressão. Vocês devem estar observando que eu não trabalho com linhas retas. Isso em geral nos meus trabalhos de micropigmentação. Costumo muito trabalhar com pontilhadinhos, Faço com uma linha em pontinhos com a caneta gel branca para diferenciar das cores que a gente vai trabalhar, e as clientes que têm pelos isso também facilita muito. Eu percebi ao longo dos anos que essa forma de marcação ajuda a não salientar pequenos defeitos no volume da pele da cliente, Pode observar que quando ela tensiona, às vezes se criam vincos e a nossa pele cria curvas que um alinhamento muito feito como se fosse na régua não tornaria um acabamento natural. Então fazer aos pouquinhos o pontilhadinho e limpando, ajustando esses detalhes ajuda a encaixar o design com uma forma que vai se modelando conforme a cliente vai movimentando ao conversar e tensionar sobrancelhas no seu dia a dia. Isso é muito bom também, porque nos ajuda a fazer o trabalho de uma forma mais rápida. Quando eu trabalho dessa maneira, eu costumo fazer um design no máximo 10 minutos, mesmo sendo a mão livre, buscando essas referências e fazendo apenas com pontinhos, se torna muito mais fácil. Após fazer as medidas deitada, eu coloco a cliente sempre sentadinha para fazer a conferência e ela aprovar o projeto. Os últimos acabamentos sempre são feitos dessa forma, porque deitado e sentado o nosso rosto muda. Nós costumamos ter os vícios de expressão que às vezes sentados ficam mais evidentes. Então peço para ela movimentar novamente, tiro uma fotinho de olhos fechados para colocar no aplicativo do FIEP e verificar as últimas medidas, para não ter risco dela movimentar também, sempre de olhos fechados. Enquanto deitada a gente pede para tirar as medidas de olhos abertos, sentada são de olhos fechados para fazer as conferências finais. Aí sempre coloco o espelho na mão da cliente e explico para ela aonde vai ser feito as mudanças antes de iniciar a micropigmentação. Um ponto importante é a preparação para o anestésico. Eu costumo sempre fazer uma passadinha com o dermógrafo, sem produto nenhum, só como se fosse uma esfoliação bem de leve, de forma rápida, e aplicar o anestésico e deixo ele ocluído na pele, cerca de uns 5 minutos. Não gosto de trabalhar aplicando o anestésico mais vezes. E só após a remoção do anestésico eu inicio o procedimento de micropigmentação. Enquanto isso eu preparo as tintas. Gosto muito de colocá-las no agitador, porque elas ficam muito mais uniformes e a dispersão e a aplicação na pele ficam muito mais fáceis. Nesse caso, trabalhei com Honey e o pigmento Brownie da linha Inorgânica. Para camuflagem, Skin 2 e White da linha Inorgânica. Aqui o passo de como eu faço para não perder o formato marcado,
Trabalho com a tinta, faço pequenos pontinhos de forma muito leve, com a pele bem tensionada. E de forma rápida, para que eles não fiquem marcados, mas apenas que criem uma leve demarcação ao redor da borda e nós não percamos esse novo design. É possível observar também que, principalmente nesse caso, tivemos partes de pele virgem, né, ao redor do novo formato. Então eu trabalho com a tinta de cobertura somente fazendo movimento de pêndulo, né, e de arraste nas regiões onde não tem tinta. Começo trabalhando ali, fazendo uma demarcação das regiões, e isso vai ajudar a saber bem certinho onde foram as áreas novas desse trabalho. Depois venho com o pigmento Honey. Ele é um dos meus preferidos, né, amarelos para trabalhar, e nesse caso estou fazendo um pontilismo principalmente nas regiões onde tem algumas manchas maiores de profundidade que estão escuras. Gosto de trabalhar com esse pontilismo prévio antes de fazer um movimento de arraste, para que eu consiga demarcar bem e já ter uma boa implantação do amarelo na técnica de diluição para clarear as manchas que restaram do trabalho antigo. Essa cliente foi uma cliente que fez sessões de remoção a laser para realizar esse trabalho e acabou desistindo e queria logo, além de já está cansada por não ter pelos e ter um design ruim que foi ficando cada vez mais fraquinho com a remoção a laser. Então nós optamos em fazer a correção e não desgastar ela nem financeiramente nem psicologicamente, porque ela já estava cansada de esperar. E eu percebo que se nós fôssemos insistir no laser, a pele dela já ficaria bem sensível. Por isso que apliquei essa técnica e sugeri a correção e uniformização do tom que ela já tinha por baixo. Além do pontilismo, é importante também, como vocês podem observar, mudar a manobra do movimento, né, na aplicação sempre, para que a gente consiga fazer uma dispersão melhor dos pixels na pele e garantir que fique um acabamento homogêneo. É muito interessante observar que não só por ser um pigmento inorgânico, os orgânicos também, nós precisamos trabalhar com passadas suaves, deixar a tinta agir e só limpar após fazer os dois lados, aquele primeiro lado que trabalhei. A tinta não fica forte na primeira passada, é importante trabalhar com cautela. E nesse momento eu aplico o gel calmante da Regenera. Ele ajuda a suavizar a textura da pele e aumentar a durabilidade do anestésico devido às suas propriedades. Nesse momento que eu fiz a limpeza com o cotonete, foi para observar se ficou marcadinho de forma suave na pele a região onde eu tinha feito a primeira passada, já que as bordas não ficam definidas, tem que ficar uma pequena névoa de pixels na região onde nós vamos trabalhar. O anestésico com epinefrina, que eu uso no início do procedimento, ele causa essa pele clarinha, né, aquele branco ao redor, e ele ajuda a facilitar no início a demarcação. Volto à primeira sobrancelha e agora eu começo a trabalhar com a cobertura. Utilizando o movimento de arraste, eu vou do fim da sobrancelha para o início, fazendo o movimento sempre levando. E aos pouquinhos eu vou limpando só para poder ter certeza que a implantação ficou correta. Volto com o pigmento Honey, faço um pontilismo nas regiões que ainda estão manchadas, que ainda é possível observar a diferença de tom, com muita delicadeza a gente trabalha e consegue ir observando que a cor, né, que está mais forte nessas regiões, elas começam a se dispersar, porque o poder de cobertura do Honey, que é a união de branco com amarelo e um pouquinho de vermelho, ele ajuda a ter uma diluição melhor daquela cor que está concentrada, e a partir daquele momento a luz começa a refletir na região e fica mais uniforme esse fundo da sobrancelha. É importante trabalhar com muita paciência, prestar atenção nos detalhes, que é isso que vai fazer toda a diferença no novo trabalho. Eu sempre comento, né, e já conversamos em aulas sobre a importância de que o novo trabalho pareça que é o único que teve ali, né? Não é possível a gente observar os trabalhos antigos, né, naquela sobrancelha. É importante que nós observemos apenas o novo. Então, quanto mais atenção nós dermos para esses pequenos detalhes de acabamento, melhor fica a nova micropigmentação, a nova correção.
Começando da lateral da sobrancelha, sempre gosto de começar pela cauda, o acabamento fica mais bonito, o degradê, principalmente ao cicatrizar. Vou trazendo da cauda em direção ao centro do rosto, com movimentos de arraste. Não costumo fazer muito pontilhismo, eu acredito que fica mais bonito e mais fácil coordenar, né, a aplicação dos pixels. Então, trabalho por quadrantes, da base para cima, como se fosse um cantinho de um quadrado, e isso vai possibilitar que os pixels ficam dispersos de uma forma mais homogênea. Lembrando que a base da sobrancelha, ela tem que ser sempre mais escurinha do que o topo. Então, trabalhando dessa forma, aos pouquinhos, nós vamos conseguindo uma distribuição melhor, sempre com a mão muito leve e trabalhando por quadrantes. Faço esse lado todinho e passo para o outro sem limpar. Isso é muito importante para dar tempo que aquela tinta que foi implantada, ainda mais em caso de pigmentos inorgânicos, ela tenha a possibilidade de assentar de uma maneira mais adequada na pele. Alguns colegas usam a expressão deixar subir a cor, né? Mas não necessariamente, na verdade é deixar descer, porque a tinta quando bate, ela injeta a tinta, a agulha quando bate, ela injeta a tinta por pressão. Então o que acontece? Nós precisamos dar um tempinho para que os processos fisiológicos do nosso organismo percebam, né, que ela está ali e ela consiga assentar. Só então, depois de fazer o outro lado, eu volto e limpo. Vocês começam a observar que a sobrancelha começa aos pouquinhos a aparecer, né? Ali já temos a parte delimitada, mas ainda é possível observar que a região de pele virgem permanece mais clara que a região onde já tem tinta. Então, nesse caso, a gente tem que se concentrar nessa região. Volto mais uma vez. Se eu não me engano, nesse trabalho foram cerca de 3 a 4 passadas, né? Sempre com muita delicadeza, movimento de pixel, de pêndulo. E aos pouquinhos nós vamos alternando também com algumas regiões a necessidade de fazer um leve pontilhismo para garantir que fique homogêneo. Então, por isso que essas 3 técnicas, se a gente domina e faz com paciência, é possível obter uma boa cobertura sem lesionar a pele. Observem também que eu até esse momento só estou higienizando, mas não fiz aplicação de anestésico. Eu trabalho até o fim sem aplicar o anestésico, somente com gel calmante da RB, mais no fim do procedimento, quando a pele já começa a ficar um pouquinho mais desgastada pelo atrito da agulha e a limpeza, que eu começo a reaplicar o gel calmante para que a cliente tenha um procedimento confortável e a pele vai mantendo a hidratação até o fim do trabalho. Uma dica interessante nas técnicas de shadow quando nós trabalharmos nesse primeiro centímetro da sobrancelha, que é bem na divisa entre elas, na região da glabela, eu costumava no início sempre fazer o empurrando para o meio, mas eu percebia que não ficava uniforme o acabamento. Então, quando vocês fizerem, batam e tragam ao contrário o movimento. Vocês vão observar nas próximas passadas essa repetição desse efeito que eu estou comentando. Lembre sempre de manter a pele bem tensionada em 3 pontos. Começa da base da sobrancelha, lá da caudinha, e vai trazendo. Quando a pele está bem esticada, fica fácil de observar como os pixels do amarelinho que foi feito primeiro com pontilhismo e a primeira passada para diluir a cor da antiga, eles ainda podem ser vistos. E com o brownie, esse castanho escuro muito bonito, que ele é um castanho que puxa para um tom marrom muito bonito ao cicatrizar, eles vão se unindo e causam um efeito óptico de que a partir dessas coberturas muito suaves, nessas passadas, começa a se tornar apenas uma cor. É como se nós estivéssemos misturando a cor da pele, né, da região que não tem tinta, com a cor do brownie e o honey, que vai dar aquela luminosidade que estava faltando da cor antiga. Volto para aquela sobrancelha, vamos para mais uma passadinha. Muita delicadeza. Vocês percebem que é da base para cima, como se fosse abrindo, né? O movimento não fica sempre na horizontal, ele é de baixo, começa na horizontal e aos pouquinhos eu vou direcionando ele para o topo da sobrancelha, fazendo esse acabamento aos pouquinhos. Trabalhei nesse procedimento com agulha de uma ponta, né? Não falei no início da descrição, mas foi agulha de uma ponta, que é a que eu costumo usar em todos os meus trabalhos de correção. Raramente uso agulha de 3 pontas, mas é possível também ter um bom resultado, mas eu percebo que
há uma agressão um pouquinho maior. É importante ter uma cautela na hora da implantação, porque às vezes a gente acredita que está implantando e não está. Com a técnica de pontilismo, agora mudando o movimento, vocês percebam que eu fiz alguns pequenos pontilismos na união ali do início dessa sobrancelha, na região onde tem tinta, onde não tem. E agora tô fazendo leves esfregaços para deixar a tinta agindo. Volto para a sobrancelha lateral. Trabalhar com as duas sobrancelhas ao mesmo tempo é extremamente importante para que a cor fique homogênea em ambos os lados e dê tempo para o organismo receber bem ela. Se a gente faz um lado todinho primeiro, às vezes corre o risco de machucar demais aquela pele, porque por insistência o inorgânico ele não pega, ele precisa desse tempinho para que ele se assente e vá se revelando conforme as camadas vão sendo aplicadas. Se a gente insistir em trabalhar todinho um lado até o fim com o inorgânico, você vai acabar tendo um processo inflamatório maior e muitas vezes não vai conseguir controlar a saturação de ambos os lados de maneira uniforme. Observe que nesse caso, nessa passada, eu estou fazendo movimento na horizontal e agora estou tensionando bem a pele e começo a trazer de baixo para cima para conseguir o efeito de luz e sombra. Mesmo querendo uma cobertura uniforme, é importante lembrar de não marcar as bordas e o início da sobrancelha sempre tem que ter uma suavidade, uma transparência e mudar os movimentos de direcionamento conforme a gente vai fazendo a aplicação, vai possibilitar isso. Nesse momento já é possível observar que a pele começa a dar os primeiros sinais de que ela tá ficando sensível. Quando finalizo, gosto de deixar sempre a tinta agindo. Passo pro outro lado novamente. Olha como a tinta seca, né? Então, cada vez que a gente vai limpando, ela seca e vai sendo absorvida de maneira melhor. Agora, comecei a fazer uso do Regenera. O gel calmante da Regenera ele tem propriedades maravilhosas, porque eles ajudam a tirar esse vermelhinho que começa a aparecer, né, do procedimento por causa da agulha, e vai começar a deixar a pele mais permeável à ação da agulha conforme vai batendo na pele, e a tinta vai sendo bem absorvida até o fim do procedimento. Também torna o processo mais confortável, porque a partir de agora já se percebe que o efeito anestésico tem passado, mas os clientes costumam reagir de maneira muito tranquila, porque apesar de estar passando o efeito, se torna mais confortável. Elas sentem leve sensação de um arranhãozinho. Nessa cauda, a pele dela estava bem sensível, então para evitar o atrito, eu fiz a aplicação da cor com pontilismo. Observe mais uma vez, movimentos na horizontal e depois cruzados, para conseguir uma boa dispersão dos pixels. E a sobrancelha bonitinha começando a se formar, né? Aplicação novamente do gel calmante da Regenera para tirar aquele vermelhão da pele e uma cor muito mais uniforme aparecendo. Volto para a primeira sobrancelha, me concentro principalmente nas regiões de pele virgem e a união do novo acabamento com a pele nova. Pelos princípios artísticos de luz e sombra, as laterais sempre precisam ser levemente mais escurinhas do que o início, por isso que é importante se concentrar nessa região. Um pouquinho mais de passadas, mas nunca de forma alguma com força. É importante sempre trabalhar com camadas de cor, pixels sobrepostos, mas sempre com delicadeza para garantir a integridade da pele. Aqui é aquele ponto que eu comentei, primeiro levando e agora trazendo o movimento. Isso ajuda a garantir que vai ficar um bom acabamento. E cruzando, olha só, como movimento de hashtag. Isso vai ajudar que o centro da sobrancelha fique escurinho, sem bordas marcadas. E fica muito mais uniforme a dispersão dos pixels na união do trabalho antigo com o novo.
No fim do procedimento eu costumo limpar um pouquinho mais vezes, já que são acabamentos, é importante nós observarmos melhor onde foi feita a implantação antes de fazer os últimos detalhes. Nesse ponto, a saturação já está muito boa e insistir além disso, além de machucar a pele, pode fazer com que o trabalho perca nessa delicadeza que nós gostaríamos. Porque apesar de ser um trabalho de correção, é importante não ter bordas marcadas, não ser um trabalho que fica aquele aspecto chapado e pesado. E lembrar que se nós tivermos um bom resultado na primeira sessão, ótimo, mas os retoques, né, as sessões adicionais servem justamente para isso, para nós respeitarmos a naturalidade, a integridade da pele e possibilitar que essa micropigmentação seja construída aos poucos. Não precisa entregar o resultado completo na primeira vez. Nosso objetivo só é renovar, mas ter responsabilidade com um novo trabalho. Agora, eu gosto muito de fazer esse acabamento batendo da beiradinha da sobrancelha para fora. Isso ajuda a ter alguns pequenos pixels saindo para fora do desenho e fazem com que fique uma transição muito bonita de luz e cor. Assim, não ficam com marcações no início da sobrancelha. Mudando mais uma vez os movimentos, agora na vertical, para que consiga fazer um bom alinhamento do centro ali, né? Fica um bom preenchimento, não alinhamento. Um bom preenchimento, mas sem bordas marcadas. Nessas horas eu costumo fazer um movimento de pêndulo. Ele vai e volta batendo no centro para não marcar as bordas. Observem que nesse ponto de saturação, só quando a pele está muito tensionada é possível observar que é um trabalho antigo por debaixo, mas já está muito uniforme o acabamento dessas sobrancelhas. E nós, como profissionais, obviamente, temos um ponto de vista diferente, né? Pois nós vemos os detalhes, mas o objetivo é que quem observe de longe, observe só o novo trabalho, não consiga observar a união desses pequenos detalhes, que como nós vimos no entendimento do que são os pixels, eles permanecem ali, né? A cor antiga ainda está ali, mas com tantos pixels sobrepostos de cor, diluindo o tom e a nova técnica, né, cobrindo, mesmo assim, consiga ter essa união e um efeito óptico de que agora é apenas uma sobrancelha, que não há mais dois trabalhos ali. Quando a sobrancelha está quase finalizada, fica mais fácil de observar como aquela borda da segunda cauda que ela tinha, ela realmente precisa ser ajustada, né? Esses acabamentos, por mais claros que fiquem, ficam muito mais bonitos quando nós camuflamos e fazemos um acabamento melhor, unindo, né, a cor da pele com aquela linha da curva da sobrancelha. Então, logo após fazer essa passada, nós vamos entrar na parte da camuflagem e vocês vão observar como isso faz toda a diferença. São realmente os últimos detalhes, né, nesse trabalho para deixar mais uniforme. O fato dessa cliente possuir alopécia, né, ter alopécia, ter perdido os fios, deixa tudo muito mais evidente. E é algo que incomodava muito ela. Como ela ficou muito feliz de poder finalizar e agora ter uma sobrancelha igual, com uma simetria, né, e uma cor bonita de ambos os lados. Agora vamos para a parte da camuflagem. Como nós podemos fazer um bom acabamento na camuflagem? Como comentei, trabalhei com Skin 2 e White. A técnica é pêndulo e movimento de hashtag cruzado. Observem que eu começo bem na base de onde tem e depois a gente começa a trazer de forma muito leve. Nesse momento eu aumentei a velocidade da máquina. Antes eu tinha trabalhado velocidade média alta, agora eu trabalhei com velocidade alta, não na velocidade máxima do aparelho. Meu aparelho chega a 130, trabalhei a potência 120. Para que os pixels fiquem realmente dispersos como uma névoa sobre a região onde nós estamos trabalhando.
É importante trabalhar com a mão mais leve ainda, a pele extremamente tensionada e fazer um movimento de batida na região onde a gente quer e trazer para fora, sempre cobrindo um pouco a mais, porque aí o acabamento fica mais bonito. Vocês vão observar ao limpar agora que essa primeira passada já teve uma boa fixação. Olha só, não é necessário cobrir como se fosse um corretivo, são apenas pequenos pixels de leve cor para dar luminosidade na região. De novo, como se fosse suavemente uma linhazinha na base da sobrancelha e depois a gente começa a mudar o movimento. Movimento hashtag, depois como se fosse um asterisco, batendo dali em vários sentidos. Olha só, vai girando, bate na região onde tem cor e vai girando a mão. Na horizontal, na vertical, linhas paralelas, mas sempre cruzando de maneira muito suave. É importante que a cada pouquinho, quando vocês começam a não enxergar mais a pele, limpa e observa o quanto já foi implantado. Vocês ainda vão enxergar a pele, vocês ainda vão observar a cor do trabalho antigo. A camuflagem, vocês não podem insistir em colocar muita tinta, caso contrário, vai se tornar um aspecto grosseiro e é aquele efeito que nós não queremos. É para ser uma cor muito suave e transparente. Parte do dióxido de titânio também se perde na cicatrização, se nós trabalhamos com delicadeza. Então, lembrem sempre de não lesionar a pele e fazer só o necessário. Aquele lado já está feito. Vamos para o outro lado. Essa pele aqui dessa região, nessa sobrancelha, é possível observar que tem bem menos a marcação, né? Na outra tinha mais cor. Já nesse caso aqui, nós observamos que vai ser um pouquinho mais rápido, né? A implantação e os acabamentos. Demarca a linha, vai mudando e cruzando os movimentos. Suavidade, delicadeza, pele extremamente tensionada. Se vocês começarem a observar, como no outro caso teve que a pele estava um pouquinho mais lesionada, pare se vocês observarem que há pequenas gotículas de sangue. Não fiquem insistindo, porque vocês podem acabar batendo e implantando as gotículas na pele e isso pode manchar. Lembre sempre de trabalhar com um algodão específico para limpar só a região da tinta que tem essa cor, para não misturar nas outras partes. E nunca façam camuflagem primeiro, camuflagem é sempre o último passo. Pequenos pontilismos. Vocês observam que tem umas partes um pouquinho mais saturadas nesse canto quando tensiona bem a pele, né? Mais próximo ao desenho da sobrancelha, ó. Muita delicadeza. Começou a ter umas leves gotículas ali. Tenta não passar a agulha por cima. Ela não cresceu, vocês viram? Ficaram bem pequenininhas, foi só da batida da agulha mesmo. Mudando os movimentos e abrindo além da região onde você tem a marquinha. Fica um acabamento mais bonito. A cor sempre vai implantar mais na região onde ela bater primeiro, conforme a gente vai movimentando. Então, sempre lembrem de ter leveza, né? E não bater com força. Trazendo um pouquinho mais acima, abrindo o movimento da passada. É uma mistura de pêndulo com um leve arraste a partir da região. É um asterisco bem grande. Essa parte vai ficar mais bonito, o acabamento da camuflagem. É importante salientar para as clientes que nos primeiros dias não fica bom, fica rosado e o efeito só é possível observar após a cicatrização total. Quanto menos tinta colocar na camuflagem, melhor. Construam aos poucos, parem para menos do que para mais. Mesmo com várias passadas é possível observar a integridade da pele, né? E é assim que ela tem que terminar em todos os procedimentos. Obviamente, algumas pessoas com pele mais sensível vão ter um pouquinho mais de sangramento devido à implantação, mas o ideal é esse nível. Finalizo aplicando mais uma vez o gel calmante, deixo agir por alguns minutos e a sobrancelha está pronta. Querida, ela ficou muito feliz quando se viu. Tava há muitos anos já cansada daquela sobrancelha. Vocês vão ver como fez diferença no olhar dela. Antes, uma grande simetria, sobrancelha cinza, manchada. E depois um olhar muito mais jovem e renovado.